com vocês? Espero que estejam todos bem. Agora nós vamos dar início à nossa aula de História. Então eu peço que vocês peguem aí o livro de História nas páginas 439 até a página 441. Nós vamos aprender um pouco mais sobre a República, né? O fato que aconteceu na República Populista, que foi a transferência da capital para Brasília. E também vamos falar um pouco sobre as transformações urbanas também ocorridas na República Populista. Então vamos acompanhar o texto. Um dos principais objetivos de Juscelino Kubitschek, né, era transferir a capital do Brasil do Rio de Janeiro para Brasília, no interior do país. Então, Juscelino Kubitschek, que foi um dos presidentes populistas aí, né, da República Populista, ele tinha um objetivo, e esse objetivo era transferir, né, a capital do Brasil do Rio de Janeiro para Brasília, que fica no interior do país. Brasília, como todos sabem, é uma cidade planejada, né? É uma cidade planejada. Ela foi projetada pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer, como todos já com certeza ouviram falar. O projeto da cidade na época era considerado muito inovador, era uma coisa nova, era uma coisa grandiosa, né? E fazia parte dos planos de urbanização e também do desenvolvimento do país. Então, com essa transferência da capital do Rio de Janeiro para o interior do país, né, ia ser uma coisa, se tornou uma coisa inovadora, uma coisa moderna, uma coisa grandiosa, né? Então, seria inovador para várias pessoas aí e também ia beneficiar várias pessoas, né? Tanto no processo de urbanização, né? Porque ia começar a urbanizar, né, a capital, como também ia também desenvolver o país economicamente. Durante esse período, grande número de pessoas e empresas migraram para a região da futura sede do país, né? Então, as pessoas começaram a migrar, né, a vir para a futura sede da região que seria a capital do país, né? E para trabalhar justamente na construção da cidade. Como Brasília é uma cidade planejada, então vários migrantes, né, e pessoas passaram a vir para trabalhar na construção da cidade, né? Então também era daria emprego a várias pessoas que estavam vindo de fora em busca de condições melhores, né, e também de emprego. Novos bairros foram formados para abrigar os imigrantes, né, os migrantes. Então, as pessoas que saíam de dentro do país mesmo, né, de outros estados, de outras capitais, vieram aí para o interior do país, para a construção de Brasília, né, e construíram lá novos bairros, né, onde eles puderam permanecer, onde eles puderam morar, né. A maioria dessas pessoas que vieram, migraram para aqui, para o interior do país, né, para a construção de Brasília, eram a maioria nordestinos. Então, Brasília ela foi construída pelas mãos dos nordestinos, né, em áreas próximas ao espaço urbano do plano piloto. Então, olha só, novos bairros foram formados para abrigar os migrantes, né, na maioria nordestinos, em áreas que eram próximas ao espaço urbano do plano piloto, que é esse que eu estou mostrando aí na imagem e também tem no livro de vocês. Com o passar do tempo, esses bairros cresceram e tornaram cidades satélites. O que é uma cidade satélite? É um centro urbano criado nos arredores de uma grande cidade. Então, as cidades satélites são centros que são criados ao redores das grandes cidades, ok? Então, aí tem uma foto, né, no livro do plano piloto e também tem uma foto aí da construção da nova capital que começou em 1956. Ela foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Na fotografia vista do Congresso Nacional em 2019, certo? Então, vocês irão fazer uma pesquisa, essa pesquisa vai ser feita no caderno, certo? Por que Brasília
foi projetada nesse formato. Por que Brasília foi projetada nesse formato? Então, vocês irão elaborar essa pesquisa no caderno de vocês, de história, ok? Vamos passar agora para a página 440 e 441, onde nós vamos falar sobre as transformações urbanas, né? Que transformações urbanas ocorreu aí, né, nesse período, no início do século XX. Então, desde o início do século XX, o Brasil passou por uma série de transformações, né? Nós vimos isso no decorrer das outras aulas. Durante o período da República Populista, essas transformações, elas começaram a se intensificar mais, né? Já vinham transformando e elas começaram a se intensificar mais. Principalmente as relacionadas à urbanização do país. Então, a capital de Brasília foi uma dessas transformações inovadoras aí da República Populista. Então, aí tem um quadro que vocês irão observar, certo? Que fala, né, sobre a distribuição da população brasileira em 3 anos, né, o crescimento dessa população, né, tanto da população urbana quanto da população rural, e também o número de habitantes. Então, observem aí esse quadro que vai mostrar o crescimento durante esses 3 anos aí. Entre as décadas de 1940 e 1960, a industrialização se fortaleceu mais na região sudeste do Brasil. Então, foi lá na região sudeste que a industrialização ela se tornou mais forte e se fortaleceu mais, o que colaborou para o crescimento das cidades dessa região. Então, foi graças à industrialização, né, da região sudeste principalmente, né, que o crescimento dessas cidades da região começaram a crescer, né? As cidades começaram a crescer mais, a se transformar mais. Parte da população da área rural migrou para a área urbana em busca de melhores condições de vida. Isso também já foi falado em outras aulas, né? Em outros assuntos. Esse fenômeno ficou conhecido, né? A população da zona rural sair da zona rural e ir para a área urbana, então ficou conhecido como um fenômeno denominado de êxodo rural. Então, o êxodo rural né, quando as pessoas do campo migram para a cidade, certo? O processo de urbanização do Brasil não foi igual em todo o território, né? Não foi. Esse processo de urbanização levou muito tempo para os outros estados, para as outras regiões se desenvolverem, né? Isso foi aos poucos, gradativamente. Então, como está dizendo aí, esse processo de urbanização do Brasil não foi igual em todo o território. Na década de 1940, por exemplo, a região centro-oeste era a menos urbanizada. Então, a região centro-oeste era a menos urbanizada. Cerca de 21% da população vivia em cidades. Então, era uma quantidade pouca, né? Já na região sudeste, que foi descrita logo acima, né, como a região que mais cresceu aí, né, dentre as outras cidades, a mais urbanizada, né, a região sudeste foi a mais urbanizada na mesma década. 39% da população morava em áreas urbanas, diferente da centro-oeste, que só 21% era urbanizada. Atualmente, a população brasileira é majoritariamente urbana, nós sabemos disso, né? Mais de 80% das pessoas vivem nos grandes centros das cidades. Na página 441, vocês irão observar esse gráfico que mostra a população brasileira em milhões de pessoas, né? Um gráfico que foi tirado do IBGE no Censo Demográfico de 2010. Então, observem aí a população rural e a população urbana, né? Então, a população urbana é a maior, né? Dentro aí dos grandes centros, das grandes regiões. A urbanização do Brasil melhorou as condições de vida da população, mas também trouxe problemas como ampliação do número de habitações irregulares, né? Que nós falamos muito das favelas, né? As pessoas saem do campo para migrar para a cidade em busca de melhores condições de vida e nem sempre isso dá certo. Então, isso tornou o crescimento dessa população, também tornou o grande número de habitações irregulares, né? Com falta de saneamento básico, aumento da poluição, falta de transporte, entre outras coisas, certo? Então, vocês irão, minha gente, fazer o exercício aí da página 441, depois da pesquisa, e
depois desenvolver essa outra aqui também no caderno de vocês. É a sua vez. Vocês irão fazer as colocações de vocês, ok? Beijos, até a nossa próxima aula.